Olá, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gaspar Silva e estamos aqui para continuar o nosso papo o nosso papo sobre dependência química. Em explanações anteriores, nós falamos sobre droga, a substância psicoativa, a dependência química em si, dentre outros fatores. Hoje nós vamos começar a falar sobre uma substância psicoativa específica, no caso aqui o álcool. Ele foi escolhido em primeira mão por ser uma substância psicoativa lícita, ser uma substância psicoativamente amplamente utilizada no Ocidente e, consequentemente, aqui no Brasil também, e por isso mesmo, por ser utilizado livremente e de forma lícita, talvez esteja aí o motivo pelo qual ele é considerado um grande problema de saúde, um grande problema de saúde pública. Bom, carece aqui, antes de adentrarmos no assunto álcool e, portanto, alcoolismo, trazermos aqui um breve histórico sobre o álcool. Os cientistas apontam para o uso do álcool em civilizações primitivas, aí entre 8 até 10 mil anos antes de Cristo. São todas as civilizações antigas, têm registro do uso do álcool. A civilização suméria, a civilização egípcia, grega, os romanos, e ele vem caminhando, junto com a humanidade. Existe uma máxima relembrando, que possivelmente nunca existiu uma sociedade sem drogas. Talvez possa ter havido uma sociedade sem a dependência de drogas, sendo esta uma sociedade onde a droga seria limitada, principalmente ao uso religioso. Colocado isto, que o álcool se confunde com a história da humanidade, nós gostaríamos de salientar que, não havendo uma data específica, para o início do uso deste álcool, é um fato relevante destacar que nas civilizações antigas ele era utilizado apenas na forma de vinho, na forma
de cerveja, mas existem relatos, né, do seu uso abusivo desde a antiguidade também. Então, na antiguidade, o álcool era utilizado de maneira fermentada, né? Não havia bebidas destiladas. Estas são mais modernas. Vamos chegar lá. Essas bebidas destiladas, relatos antigos, nós podemos nos voltarmos, por exemplo, para a própria Bíblia, né? Que nós temos o relato de Noé, né? Que se embriagou, foi criticado pelo seu filho, foi punido, este filho, e talvez esteja aí o relato mais antigo de uma embriaguez formal, né? Na história grega, né? Nós temos aí Alexandre Magno, né? Criticando o seu pai, Filipe II, por uma questão de embriaguez. Existe este registro histórico. Nós podemos citar como estudos mais antigos a respeito do alcoolismo, nos voltarmos aí para o pai da medicina, Hipócrates, o médico Hipócrates de Cos. Ele chegou a estudar o próprio delirium tremens, isto por volta de 385 a.C. Ele vem então descrever, pelo menos apresentar, né, os sintomas, né, da doença do alcoolismo, embora nesses tempos antigos ele não adentre muito ao assunto, mas relata aí os sintomas de um delirium tremens, por exemplo. Pois muito bem, o álcool continua caminhando com a humanidade, né? E conforme dissemos, no início eram apenas bebidas destiladas, digo, bebidas fermentadas, tipo vinho, tipo cerveja, até por volta do ano aí de 800 antes de Cristo, quando, surpresa, né, os islâmicos descobriram o álcool fermentado. Como nós sabemos, né, aí está uma ironia do destino, pois os islâmicos não bebem, é proibido a bebida alcoólica no caso aí dos países islâmicos, né? Eles estavam pesquisando perfumarias e acidentalmente descobriram uma forma de se fermentar
o álcool, né? Isso se transpôs para o Ocidente e então a partir daí nós começamos a conviver com as bebidas fermentadas. Estas são mais fortes e passíveis de causarem maiores danos num período mais curto de tempo. Ressaltando que não é a questão da bebida destilada ou da bebida fermentada que vai decretar o alcoolismo de uma pessoa, e sim a quantidade ingerida, a forma que este álcool é ingerido, né, em condições abusivas, seja bebida fermentada ou bebida destilada. Então, a partir de 800 a.C., nós temos aí o aparecimento das bebidas fermentadas, que vão dar um salto de produção durante a Revolução Industrial. E este álcool destilado e também fermentado será utilizado até como uma maneira de submeter, né, populações inteiras que viviam e trabalhavam em condições subhumanas, principalmente no início da Revolução Industrial, né, naqueles países europeus mais desenvolvidos, via de regra Inglaterra e França, dentre outros, né? O álcool prossegue aí a sua caminhada e nesta ocasião, já concomitante aí, né, com a Revolução Industrial, nós temos as primeiras observações científicas com relação ao alcoolismo. Destacamos que Aristóteles, né, na Grécia Antiga, considerava que o uso abusivo do álcool era uma escolha pessoal do indivíduo. Ele não tinha ainda, né, os dados, os conhecimentos suficientes que nós temos hoje em relação à doença do alcoolismo. E essa sua linha filosófica de pensamento iria influenciar grandemente na Idade Média, esta dominada pelo cristianismo. E no caso do cristianismo, o posicionamento de Aristóteles veio a calhar. Então, já que era já que a escolha da bebida dependia do
indivíduo, né? Quem fazia uso de bebida excessivamente o fazia para, principalmente a Igreja Católica, o fazia de uma forma pecaminosa. Então, o uso abusivo do álcool seria um pecado. E isso daí, né, transcorreu durante aproximadamente 1000 anos, que durou a Idade Média. As primeiras observações, então, científicas vieram por volta, né, que se tem notícia, né, vieram por volta de 1790 com Benjamin Rush, um general médico norte-americano que havia inclusive participado, né, da independência dos Estados Unidos. Ele foi um dos apoiadores de George Washington. Consta que ele depois teve alguns atritos políticos com ele, mas voltaram a se reconsiderarem, né? E por volta de 1790, 1791, este médico observou, né, que os hospitais psiquiátricos estavam lotados de pacientes psiquiátricos que carregavam consigo a marca, né, digamos assim, do alcoolismo e também do tabagismo. Então, essas suas observações o levaram a deduzir, né, que o alcoolismo não era uma questão pecaminosa, mas que ele aí, digamos, plantava uma semente, né, no sentido de chegarmos mais à frente à questão da dependência química, no caso aqui a síndrome de abstinência alcoólica, em se tratando do alcoolismo. Ele se apercebeu disso, anotou isso. Outro médico praticamente contemporâneo dele, James Trotter, ele corroborou as palavras de Benjamin Rush, né, que disse que o alcoolismo, né, ele dizia que a maneira de beber na época, né, ele dizia que a maneira de beber inicia-se com um ato de vontade, caminha-se para um hábito e afunda na necessidade. Esse segundo médico foi mais longe, Trotter, né? Ele escreveu livros a respeito, né? Foi digamos, um escritor prolífico, né? E já ressaltava ele aí uma condição doentia, né? Devido ao uso indiscriminado da bebida alcoólica, que acontecia em alto nível nos Estados Unidos naquela época, e parece que hoje não é diferente, nem lá
e nem aqui, muito menos aqui, né? Bom, depois dessas primeiras observações científicas, né, nós chegaremos a um cientista sueco de nome Magnus Huss, que antes de 1850, por volta de 1847, 1848, por aí, ele iria efetivar um estudo a respeito do alcoolismo, né? Também escrever a respeito do alcoolismo, e aí sim é que iria aparecer o termo alcoolismo cientificamente. Até então não existia, né? Existia a substância álcool, né? Essa já era conhecida desde a antiguidade. Mas então, no caso aí, ele caracterizou como o uso abusivo do álcool sendo passou a ser conhecido através de Magnus Huss como sendo o alcoolismo. Então, estava aí no caso já praticamente colocado o uso abusivo do álcool como sendo realmente uma doença, né, que teria que ser melhor estudada posteriormente, né? E, digamos assim, os estudos a respeito, apesar de que outros cientistas também se dedicaram a isso, andaram de uma forma relativamente lenta, né? Até que por volta de 1960, o Jelinek, né? E um cientista francês, Morton Jelinek, ele iria colocar o alcoolismo como uma doença. Ele iria subdividir lá em 5 condições para que uma pessoa chegasse ao alcoolismo, né? E os estudos dele seriam aproveitados por Edwards e Gross, outros 2 cientistas, estes ingleses, né? Que iriam descrever o alcoolismo da forma científica que hoje nós conhecemos, e isso daí iria se transportar, né, inclusive para a Organização Mundial de Saúde, né? Os critérios utilizados cientificamente para se diagnosticar uma pessoa como alcoólico ou alcoólatra, né? Que a Organização Mundial de Saúde hoje preconiza, são praticamente aqueles critérios de Edwards e Gross. Eles, dentre eles, a falta de controle sobre a bebida alcoólica, né? A tolerância, a
repetição, tudo isso daí estão dentro os critérios que os profissionais de saúde irão utilizar para poder chegar à conclusão se o indivíduo é ou não alcoólico, né? E as providências a serem tomadas no tocante a este paciente. Aqui no Brasil, nós podemos dizer, né, que temos também grandes cientistas que se debruçaram sobre o assunto alcoolismo, né? Hoje, o mais conhecido, possivelmente, seja o Dr. Ronaldo Laranjeira, né? Não podemos nos esquecer, né, dos demais, mas seria impossível citá-los todos aqui, né? Existe um livro chamado Dependência Química, o livro do Anzol, né, onde o Dr. Laranjeira, com os seus colegas Daniel Cordeiro e Alessandra Diel, eles descrevem, né, em minúcias, né, no caso aí, o problema da dependência química como um todo, né? O Dr. Ronaldo Laranjeira é muito conhecido por ser contrário a qualquer forma de descriminalização, né? Discriminar as dependências químicas hoje consideradas ilícitas, né? Além de que ele defende firmemente a tese de que não existe consumo de substância psicoativa segura. A forma segura de não haver problemas com a dependência química é única e exclusivamente não se utilizar da substância psicoativa que vai ocasionar a dependência química. Talvez por isso, né, esse grande médico, né, líder inclusive de pesquisas científicas aqui no Brasil, as que foram feitas mais recentes, né, e que carecem inclusive de continuidade, ele seja o Dr. Laranjeira, né, por muitas vezes alvo, né, da indignação de universitários quando ele se posiciona contrário à legalização da maconha, por exemplo. É que no pensamento dele existem outras formas, né? As pessoas alegam, né, a questão de legalizar a maconha, o plantio da maconha para usos medicinais, né, já comprovados que existem, mas ele alega que existem outros meios para isso e que a questão da legalização da maconha iria fazer com que ela fosse difundida, né, de uma forma
incontrolável, trazendo enormes malefícios. Mas não estamos falando aqui, falaremos depois especificamente da maconha, estamos falando do álcool, né? Adentramos para a dependência química, mas o álcool, então, teve esse histórico aí, tem esse histórico aí que nós estamos aqui salientando. Então, não é de hoje, né, que nós temos aí o uso do álcool na sociedade. E na sociedade, de uma forma geral, ele é legalizado, excetuando aí, digamos, os países islâmicos, né? Algumas religiões que também não permitem o uso do álcool e de outras substâncias psicoativas. Digamos aí que estas instituições, no tocante à dependência química, no tocante ao álcool, né, funciona até como um fator de proteção, impedindo que esta dependência química tome uma proporção mais calamitante, né, do que já se encontra. Nesse primeiro momento, vamos ficar nesse histórico aqui e depois continuaremos com o próprio álcool. Meus agradecimentos a todos, solicitando, né, não poderia deixar de fazê-lo, que entrem no nosso canal, que aqueles que gostaram da explanação, deem lá o seu like para que possamos dar continuidade ao nosso papo daqui. Um bom dia a todos, até mais com o tema alcoolismo ainda.